Observe a sala. O que vemos ali, naquele confronto entre um jovem milionário e 30 trabalhadores, não é apenas um debate sobre economia ou política. O que está acontecendo ali é uma autópsia da mente humana. É o choque tectônico entre duas placas que se movem em direções opostas, a placa da segurança e a placa da liberdade. E se você quiser realmente entender por que alguns prosperam enquanto a maioria apenas sobrevive, você precisa olhar para além dos argumentos gritados. Você precisa olhar para o silêncio que existe entre as frases. A primeira coisa que salta aos olhos é a barreira invisível do ressentimento. Existe uma crença, quase religiosa, instalada na mente da maioria, de que a riqueza de um homem é a causa da pobreza de outro. Vimos isso quando a comparação foi feita entre o dono da padaria local e o dono de uma multinacional. Para a mentalidade de escassez, ambos são vilões. Ambos são exploradores. Essa é a primeira prisão, a prisão da demonização. Quando você olha para quem construiu algo e sente raiva, você está inconscientemente dizendo ao seu cérebro que ter sucesso é algo mau. E o seu cérebro, que é uma máquina de sobrevivência social, vai fazer de tudo para que você não se torne aquilo que você despreza. É um mecanismo de autossabotagem perfeito. O trabalhador que odeia o patrão jamais se tornará patrão. Não porque lhe faltam recursos, mas porque lhe falta permissão interna. Ele não quer ser o vilão da sua própria história. Observe com atenção qualquer ambiente onde pessoas discutem dinheiro, trabalho e poder. Sempre existe algo que não é dito em voz alta, mas que domina o espaço como uma sombra. Não é sobre economia, nem sobre política. É sobre identidade. É sobre quem escolheu segurança e quem escolheu liberdade. É sobre quem deseja o resultado, mas não aceita o preço. E é nesse ponto que a maioria quebra. Mas a verdade fria e matemática que foi colocada na mesa pelo jovem, é que o dinheiro não é roubado, o dinheiro é trocado. Dinheiro é um certificado de performance, é a prova de que você resolveu um problema para alguém. Se você ganha pouco, é porque os problemas que você resolve são pequenos ou comuns, ou fáceis de serem resolvidos por qualquer outra pessoa. Isso soa cruel? Talvez. Mas o mercado não tem sentimentos. O mercado é um espelho. Ele reflete exatamente o valor que você gera, não o esforço que você faz. O trabalhador comum acorda todos os dias esperando previsibilidade. Mesmo quando reclama, ele reclama dentro de um território conhecido. O salário pode ser pouco, o chefe pode ser injusto, o sistema pode ser cruel, mas há uma falsa sensação de abrigo. O empreendedor, o construtor, o estrategista real vive em outro território psicológico. Ele troca previsibilidade por possibilidade. Ele aceita que o chão pode desaparecer a qualquer momento. E é por isso que a maioria nunca cruza essa fronteira. Não é falta de inteligência, é falta de tolerância à pressão. A grande maioria das pessoas vive viciada em uma droga chamada certeza. Elas querem o salário no dia 5. Elas querem a garantia de que se ficarem doentes, alguém vai pagar. Elas querem a estabilidade. Mas a estabilidade é uma ilusão cara. O preço da estabilidade é a mediocridade. Durante o debate, a tensão subiu quando se falou sobre a falência. O trabalhador argumenta que, se a empresa quebra, ele perde o emprego. É verdade. É trágico, mas ele sai dali com 0. Ele volta para a estaca 0. O empreendedor, aquele que colocou a pele em jogo, não volta para o 0. Ele volta para o negativo. Ele perde o patrimônio, o nome, o crédito, a paz. O buraco dele é muito mais fundo. A riqueza é, fundamentalmente, um prêmio por suportar a incerteza.
Se você não está disposto a conviver com o nó no estômago de não saber se vai dar certo, você nunca vai sentar à mesa dos que prosperam. A mentalidade de riqueza exige que você abrace o caos. Exige que você olhe para o abismo da possibilidade de perder tudo e pule mesmo assim, confiando na sua capacidade de construir asas durante a queda. Quem busca segurança, busca, na verdade, uma jaula confortável. E jaulas, por mais douradas que sejam, ainda são jaulas. Então, somos confrontados com a ferida mais dolorosa de todas, a meritocracia e a origem. É inegável que o mundo é injusto. Nascemos em lugares diferentes, com capacidades diferentes, em famílias diferentes. A loteria do útero é real. Ver pessoas argumentando que não tiveram as mesmas chances é legítimo. A dor delas é real. A dificuldade de quem pega 4 horas de ônibus é brutal. Mas aqui precisamos ser impiedosos com nós mesmos. A sua dor não muda o placar do jogo. Existe uma ilusão profundamente enraizada na mente coletiva, a de que alguém enriquece porque outro empobrece. É a lógica da escassez travestida de moral. O mundo não distribui recompensas por justiça, distribui por utilidade. Dinheiro não é um prêmio moral, é um recibo, um comprovante de que você resolveu um problema em escala maior do que os outros. O mercado não se importa com o quanto você se esforçou, mas com o quanto você foi necessário. O mundo não vai parar para esperar você se recuperar. O mercado não vai te dar um desconto porque você teve uma infância difícil. A vida não é uma gincana escolar, onde todos ganham medalha de participação. A vida é seleção natural, adaptada ao capitalismo. Há um momento em que a discussão gira em torno de oportunidades iguais. Isso é uma utopia. Nunca haverá oportunidades iguais. Mas a questão não é de onde você sai, e sim a velocidade com que você se move. Usar a sua origem humilde como uma âncora é a escolha mais fácil. É confortável ser vítima. A vítima tem a simpatia de todos. A vítima não precisa se arriscar. A vítima tem sempre uma desculpa pronta. Eu não consegui porque o sistema não deixou. Mas a mentalidade de mente forte rejeita o papel de vítima. Ela olha para a desvantagem e a transforma em combustível. Se você nasceu 100 metros atrás na corrida, você tem 2 opções: sentar na pista e chorar pela injustiça do juiz, ou correr com o triplo da raiva, com o triplo da fome. A história da humanidade é a história de pessoas que superaram as estatísticas. Se você acredita nas estatísticas, você já é um número. Se você acredita na sua vontade, você é uma exceção. E essa vontade muitas vezes é anestesiada. Anestesiada pelo que deveria ser uma ajuda. Vimos a discussão sobre o Estado, sobre o auxílio, sobre a dependência. O Estado, em sua essência burocrática, não tem interesse na sua soberania. Um povo soberano, rico e independente é difícil de controlar. Um povo dependente, que precisa da ajuda para comer, é um povo dócil. O assistencialismo, quando se torna um estilo de vida e não uma medida de emergência, é uma corrente. É um teto de vidro. Ele te impede de cair na miséria absoluta, sim, mas ele te impede com a mesma força de subir para a prosperidade. Ouvimos relatos de pessoas há 14 anos recebendo auxílio. Isso não é seguridade social, isso é estagnação induzida. A mente forte entende que ninguém virá te salvar. Não haverá um político, um salvador da pátria ou uma nova lei mágica que vai encher o seu bolso. Enquanto você terceirizar a responsabilidade da sua vida para o governo, você será um refém. A liberdade real só existe sob a bandeira da autorresponsabilidade. Se a sua geladeira está vazia, a culpa é do sistema? Pode ser, mas a responsabilidade de enchê-la é exclusivamente sua. Aceitar isso dói, mas é a dor que cura. E como saímos disso? Como quebramos o ciclo?
pela educação, mas não a educação que nos foi vendida. O sistema educacional tradicional foi desenhado para uma era que já morreu. Ele foi feito para criar operários obedientes que apertam parafusos e não fazem perguntas. Vimos no debate a frustração com a escola que não ensina sobre dinheiro. Jovens que saem sabendo a fórmula de Bhaskara, mas que caem em golpes de internet ou se endividam no cartão de crédito porque não entendem o básico sobre juros compostos. A escola falhou com você, isso é um fato. Mas, novamente, e daí? Vivemos na era da informação infinita. A biblioteca de Alexandria cabe no seu bolso. O conhecimento que antes era restrito aos reis e aos grandes industriais hoje está disponível gratuitamente ou por um preço irrisório a um clique de distância. A ignorância hoje é uma escolha. Se você não sabe vender, a culpa é sua. Se você não sabe investir, a culpa é sua. Se você não sabe como criar um negócio digital, a culpa é sua. Não espere que o Ministério da Educação reforme a grade curricular para te ensinar a ser rico. Isso nunca vai acontecer. A riqueza é um estudo autodidata. Você precisa se tornar o reitor da sua própria universidade. Precisa ter a curiosidade agressiva de quem não aceita não saber. O jovem milionário não chegou lá porque tinha um diploma na parede. Ele chegou lá porque aprendeu a ler o mundo real, não os livros didáticos. Ele aprendeu sobre pessoas, sobre alavancagem, sobre escala. Coisas que não caem na prova do Enem, mas que caem na prova da vida todos os dias. O que separa os dois lados daquela sala não é apenas o dinheiro. O dinheiro é a consequência, é o sintoma. A causa é a mentalidade. De um lado, a mentalidade de direitos, a crença de que o mundo me deve algo porque eu existo, porque eu sofro, porque eu trabalho duro. Do outro lado, a mentalidade de resultados, a crença de que o mundo não me deve nada e que eu só recebo aquilo que eu tenho a capacidade de tomar através da criação de valor. É uma escolha brutal. Escolher o caminho da riqueza e da mente forte significa estar disposto a ser julgado. Significa ser chamado de ganancioso, de alienado, de sortudo. Significa perder amigos que preferem o conforto da reclamação. Significa passar noites em claro, trabalhando em projetos que talvez não deem certo, enquanto os outros dormem o sono dos justos e dos falidos. Mas é também o caminho da soberania. É o caminho onde você olha para o espelho e sabe que tudo o que você tem foi construído, não dado. É o caminho onde você não teme a crise, porque você é a solução. Não tema o julgamento daqueles que desistiram. A opinião de quem não construiu nada vale exatamente isso. Nada. Seja verdadeiro consigo mesmo. Coloque a verdade na mesa. Pare de mentir, dizendo que você está feliz com o pouco, se você deseja o muito. Não há nobreza na pobreza, assim como não há maldade na riqueza. O que há são ferramentas. E você precisa decidir se quer ser a ferramenta na mão de outros ou se quer ser o artesão da sua própria existência. A guerra está acontecendo agora, não nas trincheiras, mas nas sinapses do seu cérebro. Cada vez que você reclama, você perde uma batalha. Cada vez que você assume a responsabilidade, você avança 1 metro. Não espere aplausos, não espere compreensão. Espere apenas o resultado das suas ações. Seja impiedoso com as suas desculpas e generoso com o seu esforço. O estrategista entende que a vida não é justa, mas também não é pessoal. Ela não está te atacando, ela está te testando. E cada desvantagem pode ser convertida em força se você parar de exigir compensação e começar a exigir evolução de si mesmo. O debate acabou. As câmeras foram desligadas, mas a sua vida continua rodando e agora, com a verdade exposta, você não pode mais dizer que não sabia. A porta da cela está aberta. A única coisa que te segura lá dentro é você.
Fazendo uma reflexão final sobre o debatem, podemos dizer que a educação tradicional falhou em preparar pessoas para o mundo real. Mas essa falha já não é uma desculpa válida. Informação hoje é abundante. O conhecimento que antes era secreto, agora é público. Permanecer ignorante é uma escolha silenciosa. Usando um exemplo do personagem fictício como Thomas Shelby, ele não aprendeu em salas confortáveis. Ele aprendeu observando pessoas, padrões, fraquezas. Ele aprendeu que poder não vem de diplomas, vem de leitura de cenário. O empresário que venceu fez o mesmo. Ele estudou o que gera valor, não o que gera aprovação social. No fundo, o conflito nunca foi entre ricos e pobres, sempre foi entre mentalidades. De um lado, a mente que espera direitos, do outro, a mente que busca resultados. Uma acredita que o mundo deve algo, a outra sabe que o mundo não deve nada. E essa segunda, por mais dura que pareça, é a única que gera movimento real. Escolher esse caminho tem um preço alto. Você será julgado, será mal interpretado, perderá vínculos, será chamado de frio. Todos os homens construtor real passa por isso. Mas em troca, você ganha algo que nenhum sistema pode dar: soberania interna, a capacidade de olhar para o caos e não pedir socorro, mas enxergar oportunidade. O mundo não recompensa intenções, recompensa competência sob pressão. E quem entende isso cedo para de pedir explicações à vida e começa a impor direção, como Thomas Shelby, como todo homem que decidiu não sobreviver, mas dominar o próprio destino. No fim, tudo se resume a uma escolha simples e brutal. Ou você assume o peso da própria vida, ou continuará carregando as decisões de outros. O mundo não muda para te poupar. Ele muda para testar quem está pronto. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com quem ainda precisa acordar. A porta está aberta. O próximo passo é seu.